Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de forragicultura no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje nós vamos falar sobre sistema silvio-pastoril. Então pessoal, para começarmos conceituando o que é o sistema silvio-pastoril, nessa imagem a gente já consegue conceituar e entender o que acontece nessa integração entre árvore, pasto e animal. E aí traz o que é o sistema silvopastoril, que é uma opção tecnológica, né? E quando eu falo de tecnologia, pessoal, não estou falando na questão de implementação de máquinas e tudo. Pode-se ter utilização de implementos agrícolas e tal, mas tecnologias são técnicas, são práticas que são colocadas em prática de fato, tá certo? Então assim, é uma tecnologia, é uma forma de trabalhar aonde a gente vai integrar, né, a lavoura, a pecuária e a floresta, né? Então a questão das árvores, do pasto, né, a pastagem que seria a lavoura, o cultivo, e o animal, tá certo? Essa criação pecuária. Então isso consiste nessa combinação intencional, quando eu faço isso de forma intencional, no uso dessas árvores, da pastagem e dos animais, não só bovinos, tá certo pessoal? A gente pode utilizar tanto bovinos de corte quanto de leite, mas também na criação de ovinos, tá? Isso é muito bom porque você consegue otimizar bem o espaço dessa área. Você consegue aproveitar a produção de forragem, ela vai ficar de uma forma melhor aproveitada, o desenvolvimento dela, a produtividade. Você aproveita também o componente arbóreo, né? Na maioria das vezes é utilizado eucalipto, tá certo? Além de que seus animais eles vão estar em conforto, porque vão ter uma quantidade maior de sombras. Isso ele vai estar sempre em bem-estar animal. Ele vai estar com a liberdade de desconforto, né? Ele vai estar com essa liberdade ambiental sendo atendida, tá certo? Então assim, isso tudo faz com que você incremente e você tenha uma maior produtividade em uma mesma área. Então você consegue agregar muito mais valor à sua propriedade. Você consegue ter uma maior rentabilidade, você consegue ter sustentabilidade, porque aqui você consegue também conservar essa área de uma forma melhor, você melhora a biodiversidade do local, tá certo pessoal? Então isso é uma forma, né, de promover essa sustentabilidade não só para o meio ambiente, mas também para o produtor, tá certo? E esse sistema que ele se utiliza, ele vai conseguir diversificar seus rendimentos e ter uma maior eficiência produtiva nessa área de produção. Então assim, o sistema silvopastoril ele é uma integração lavoura, pecuária e floresta, né? É um sistema, uma tecnologia que ela vem crescendo cada vez mais sua utilização no Brasil. Além de que a gente vai falar aqui para frente, né, da sua importância, suas vantagens e o quanto ela melhora também locais com pastagens degradadas, o quanto ela traz de benefícios para todos os componentes que integram esse sistema, né? Para os animais, uma melhor nutrição, um melhor conforto, para a promoção do seu bem-estar, na questão de uma produção arbórea, né? Que você consegue melhorar um local que não tinha mais árvores, você consegue também produzir uma pastagem de melhor qualidade, ainda mais quando você utiliza-se de plantas, né? De árvores que vão ser, um exemplo, fixadores de nitrogênio, plantas que vão dar também, criar um microclima melhor nesse local. Então o sistema silvopastoril ele é muito bom de ser utilizado, ele vem crescendo cada vez mais, ainda mais quando se teve a instituição da lei 708/07, né, que é a lei da Política Nacional de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Então isso tem um incentivo cada vez maior no interesse de que esses sistemas de produção sustentáveis eles sejam mais aplicados, eles sejam mais desenvolvidos no Brasil. Então assim a gente observa que é uma vertente que está crescendo cada vez mais, e nós como profissionais das agrárias temos que estar atentos e temos que estar cientes para poder trabalhar com ele. E lembrar, acho que a bandeira que eu levanto mais aqui é a questão do bem-estar animal, que ele favorece muito para que os animais fiquem em conforto. E dando continuidade, falando de alguns pontos importantes do sistema silvopastoril, algumas vantagens, como eu já citei anteriormente aqui, mas só reforçando: a melhoria da biodiversidade na propriedade, a reposição do componente arbóreo, das árvores de forma parcial e alternada em área da propriedade, locais que foram devastados, locais que não tinham mais árvores, áreas grandes de pastagens que
não tem mais nenhuma sombra, não tem árvores nem nada, né? Essas árvores você utiliza para reflorestar, para melhorar esse ambiente e também para você conseguir ganhar uma renda extra com ela. Então, muito importante, né? A produção aí para os animais, como eu falei, produção de sombra, redução de calor ou mesmo frio, né? Proporcionar um ambiente favorável para os animais, porque você cria um microambiente ali, um microclima, tá certo? Melhora a questão da umidade nesse local. Então, as plantas forrageiras nesse local que estão implantadas, elas também vão ter um melhor desenvolvimento, né? Vai ter uma renovação e um incremento do ciclo de carbono orgânico e de nutrientes, principalmente quando se utiliza espécies fixadoras de nitrogênio. E aqui um exemplo grande é quando você utiliza planta como a leucena, né, a Leucaena leucocéfala, que é uma leguminosa que ela vai fixar nitrogênio nesse solo, então ela vai trazer uma proporção de maior disponibilização de nutrientes para essas plantas forrageiras que estão nesse local. Elas também vão crescer e desenvolver melhor, tá certo? O oferecimento de suplementação alimentar para os animais pela presença de árvores forrageiras que podem compor o sistema. Esse continua no exemplo da leucena, que os animais também podem se alimentar dela, vai incrementar sua nutrição, porque a leucena ela é rica em proteína, né? Então o animal ele vai ter essa suplementação proteica à base dessa leguminosa, né? Você fazendo o manejo correto, então os animais não vão vir a se intoxicar nem nada, não vão ter problema, os animais vão nutrir bem e vão produzir satisfatoriamente. Então é muito bom. Além de produção de madeira, lenha, postes e mourões, outros produtos de base florestal com agregação de valor econômico, então você vai poder também fazer esse tratamento vegetal, né, fazendo esse manejo correto, tudo dentro da lei, tudo direitinho, tá certo, com as recomendações técnicas, né, melhoria das condições para a fauna e flora. Então esse ambiente ele vai ficar ali para todos os animais e todas as plantas desse local, eles vão ter um ambiente melhor para eles, né, melhor condição ambiental, né. Melhoria das propriedades físicas e químicas do solo, porque você nutre melhor esse solo, você protege o solo, protege contra erosões aqui, ó, controle de erosão, não vai ter aquela questão de chuvas pesadas, de correntes de água, nem nada de lixiviação, tá ali protegido aquele solo, né? Tanto pela pastagem que já está implantada ali, como também pelas árvores, as suas sombras, né? As sombras, além de protegerem os animais, né, darem sombra aos animais de conforto, também protege o solo, protege essas plantas forrageiras. Então aqui é uma coisa importante também de lembrar que essas plantas forrageiras elas devem ser plantas que elas se adequam a essa questão de às vezes em alguns locais pouca luminosidade. Claro que você vai ter que respeitar aquele espaço, né, mínimo de mais ou menos 25 metros entre linhas, né, dependendo da forma que você for implantar. Mas você tem que não deixar também que fique em um local muito escuro, um local muito adensado, né? Tudo vai ser recomendado direitinho para que todos os componentes eles sejam beneficiados, né? O aumento do conteúdo de água no solo, porque você consegue fazer com que essa água, esse solo retenha mais água ali, né? Não vai perder tanto por calor, né? Não vai ter aquela incidência solar que vai fazer com que o solo perca logo essa água, né? Aumento de retenção de carbono, melhor utilização da mão de obra na propriedade, porque quem está naquele ambiente, né? Ainda mais que você consegue manejar melhor os animais, manejar toda essa propriedade. Então, uma pessoa que está cuidando dos animais, ela já vai cuidar também dessa parte dessa pastagem e desse componente arbóreo que tem nesse local. Né, tem uma oferta de pasto de melhor qualidade no período da seca, porque esse pasto ele vai estar com uma melhor qualidade. Isso você fazendo também o manejo de controle no quanto esses animais vão ingerir dessa pastagem, né, para não perder muito nem nada, né. Controle do subbosque também, com consequente diminuição do herbicida e incêndios florestais. Você faz esse controle com os animais já presentes nesse local, né, que vão fazer a ingestão dessas plantas, né. E também, se for planta daninha, se for alguma planta tóxica, você vai ter um cuidado maior ali. Então essa mão de obra já vai estar especializada para também fazer a catação, a tirar essas plantas tóxicas desse local. Você vai ter um ambiente mais controlado, tá certo? Além disso, tem uma obtenção de receita adicional. Você consegue ter um melhor rendimento de todos esses componentes, né? A valorização da propriedade também é uma coisa que é uma propriedade diferente, uma propriedade que é valorizada, porque você está tendo um manejo, né? Você está tendo uma criação mais de conservacionista, você está fazendo uma forma de que você protege essa propriedade,
você protege esse ambiente, ainda mais que deixa mais bonito também, né? Dentre outros aspectos positivos, né? Que são inúmeros aqui. Mas nem só de flores, né? De coisas boas vive o sistema silvopastoril, né? Também tem suas desvantagens. Em alguns casos, não em todos, tá, pessoal? Principalmente nos que são mais planejados e tudo, que você vai iniciar tudo do zero, quando você não tem muito esses componentes já na sua propriedade à disposição, é quando você não vai fazer aquele tipo de concepção que é aquele por acaso, né? Que coincide de você já ter uma questão arbórea, de você ter a pastagem dos animais, mas você vai implantar tudo, então tem um alto custo de implantação, tá certo? E esse daí, a princípio, né, com cerca, com mão de obra para fazer todas essas assessorias, né, intervenção técnica, então tem um alto custo de implantação inicial, tá? E a rentabilidade também é a longo prazo, né? Claro, você tem o giro ali dos animais, que é um pouco mais rápido, né? Esse contexto o animal, mas a questão do componente arbóreo ele é mais demorado, ele é mais lento, né? Então essa rentabilidade aí vai ser mais a longo prazo. Tem que ter um capital de giro para poder fazer sustentar a propriedade, né? E tem que ter uma mão de obra especializada desde o início, acompanhamento sempre, porque se você não fizer todos os cuidados corretos, né, as recomendações técnicas, tudo, o manejo sem correto, vai acabar diminuindo o rendimento tanto da pastagem, consequentemente o rendimento dos animais. As espécies arbóreas também não vão ser manejadas corretamente, né? Quando os produtores, né, todo o pessoal envolvido não tem informações corretas de como manejar, então isso acaba trazendo até prejuízos para esse sistema. Então tem que ter todo esse aporte inicial e manutenção com uma assessoria boa, né? A pessoa tem que ter conhecimento do que está fazendo, porque senão ele pode até ter prejuízo. E para que consigamos fazer a implantação do sistema silvopastoril, precisamos saber qual o objetivo do produtor, né? Se ele quer focar mais na produção animal, na produção arbórea, né? Para ver qual vai ser o limitante, né? E ver também as condições pré-existentes da propriedade. Se na propriedade já tem algum desses elementos, o que você já pode aproveitar, o que você tem que intensificar. Então, tudo precisa de um planejamento, tá certo, pessoal? Você tem que planejar antes para poder fazer bem feito a implantação do sistema silvopastoril, tá? Então você planejou, viu as condições do produtor, viu o que tem na região, qual o aporte de insumos que você vai precisar, reuniu tudo, então vamos lá para o plantio. Então o plantio pode ser em linhas, né, que pode ser tanto plantio em linhas simples ou duplas, né? Esse é um plantio que você pode ser planejado, então quando você não tem árvores, você vai estabelecer, né? E é um modelo que se mostra ser bastante eficiente e bem utilizado, tá certo? Também a gente pode fazer o plantio em bosques, né? Quando tem pequenos aglomerados de árvores que são distribuídos nas pastagens, né? Ele apresenta um menor crescimento do pasto dentro do bosque, porque tem uma menor incidência solar, né? E tem uma desuniformidade da ciclagem de nutrientes, porque fica um local mais fechadinho, né? Mas é uma das alternativas também, bem utilizada, né? E aí você tem que ter o cuidado em utilizar pastagens que vão tolerar essa questão mais de sombreamento, né? Uma das bem recomendadas é o Tifton, né? A pastagem que é o Cynodon dactylon. Então o Tifton ele é uma que ele resiste bem a essa questão do sombreamento, então pode ser bem utilizada, tá? Também tem a questão do plantio de espécies na pastagem, né? Quando você vai distribuir as árvores aleatoriamente, sem ter um espaçamento definido, sem nada. Então é quando você está fazendo um reflorestamento, né? Quando você está colocando plantas, né, de forma aleatória na propriedade, mas isso já vai dar um aporte melhor para aquela propriedade, para aquele local, né? Vai ter maior área de sombra e tudo, né? Dependendo da espécie arbórea, né? Como a gente falou das leguminosas, fixa nitrogênio, então também é muito bom e pode ser utilizado também satisfatoriamente. Como é um sistema de integração, então a gente tem que ter cuidado com os componentes que integram esse sistema, né? E falando primeiramente do solo, tem que pensar no controle das erosões, né? Tanto eólica, né, quando é a questão do vento, esse excesso de vento e tudo, ou hídrica. Então, com esse componente arbóreo, ele vai ajudar nessa controle de erosões. Então, é muito bom, já vai ajudar nesse local a evitar essas erosões, evitar lixiviações, evitar degradação desse solo, tá?
com os animais. Então tem que ter cuidado quando é muito adensado, né? Quando tem uma concentração muito grande de animais em um pequeno local, tem um acúmulo grande de fezes e urina, né? A princípio isso aqui pode servir até como fertilizante, né? Adubo natural, mas se for em grande quantidade pode acabar sendo prejudicial a essa área de pastagem, e talvez até as árvores também podem ser prejudicadas, tá certo? Então é bom sempre fazer manejo de piquetes, evitar essa alta taxa de lotação no mesmo local muito tempo, né? A presença de matéria seca residual também, tanto das fezes quanto também quando se você não faz o controle correto dos animais, quando eles não pastam corretamente e tudo, essas pastagens crescem demais, essa matéria seca fica ali, tanto para essa pastagem vai ser prejudicial, quanto também para todo esse local ali, ele não vai desenvolver corretamente, tá? Sempre lembrar de fazer adubação, seja de correção ou de manutenção, né? Fazer análise de solo, saber como é que tá, o que está precisando, né? E o plantio de leguminosas também é muito importante, né? Pela fixação de nitrogênio, né? Isso vai ter uma melhor concentração de nitrogênio nesse solo, o solo vai ficar mais fértil e isso é melhor para as plantas também. Então isso aqui é muito importante que a gente tenha, né, esse cuidado com a base que é o solo. Cuidado também com a forragem, né, com a gramínea. A escolha da gramínea vai depender do tipo de solo, o clima que está, a irradiação solar, o espaçamento, a atividade pecuária. Então a gente vê muitas, como já falei agora passadamente, né, a utilização do Tifton ela é bem recomendada, também a braquiária medícola também pode ser bem utilizada, tá? Na nossa região utiliza-se bastante. Então tudo isso aqui você vai levar em consideração, né? E cuidado básico tem que ter com essa forragem, vai ser o manejo dela, a densidade animal, como já falei também. Em alguns locais, em algumas épocas do ano você vai ter que fazer irrigação, e pela análise do solo, né? E também pela questão de adubação foliar, né? Para melhorar toda essa nutrição dessa planta também. Então é muito importante ter esse cuidado com a forragem também. Com o componente arbóreo, né? Então a adaptação da climática, né? Se essa árvore que você vai implantar, se ela é adaptada nesse local, né? Se também o que você está plantando ali tem comercialização desses subprodutos, né? Ou não, vai que você coloca uma espécie que não vai ter como comercializar, você vai estar perdendo dinheiro, você não vai conseguir ter escoamento dessa produção, né? Consorciar com outras espécies, outras gramíneas, né? Redução de evapotranspiração. Então, esses locais ou épocas mais secas, isso melhora esse componente arbóreo ali também, porque nesse local fica aquele microclima, como eu falei. Então, isso é uma das coisas boas, né? Mas para isso você tem que manter todo esse componente arbóreo em dia, né? Tem que estar sempre fazendo manutenção, se precisa de poda ou não, até muitas vezes no estabelecimento dessas plantas, né? Tem que ter cuidado na criação, principalmente de pequenos ruminantes, que eles podem vir a danificar essas plantas, tá certo? E o cuidado com o componente animal, né, que às vezes vai ser a finalidade principal do seu sistema, né? Então você tem que saber qual o planejamento para todo o sistema, né? Porque isso aqui, ó, vai ter esse último também, escolha da espécie, finalidade do sistema. É muito importante que você escolha corretamente. Se for ovinos, então uma pastagem, né, tipo o Tifton, que ele é muito bom para ovinos e tudo, né? Se for bovinos, então você já pode entrar com uma gramínea como a braquiária, tá certo? Então isso aqui já vai tudo você vai tem que pensar direitinho para todo esse componente, né? Porque às vezes também, dependendo do estabelecimento desse componente arbóreo e tudo, ou até pequeno ruminante, ele é muito travesso, né? Ele é muito maligno, ele pode danificar essas árvores e tudo, né? Principalmente nessa parte de estabelecimento. Então você tem que ter cuidado, né? Pode ficar roendo demais o caule das árvores e tudo, né? Então, o tronco das árvores, né? E aí é bom também você trabalhar com animais previamente adaptados ao sistema, tá certo? Porque às vezes, se você não tem esses animais adaptados, eles vão estranhar e pode ter até prejuízo, né? O animal não vinha se alimentar corretamente, o animal não se dá bem, querer fugir e tudo, né? Então também tem que pensar na questão de cerca, se vai ser cerca elétrica ou não. Enfim, o componente animal é uma das partes principais que a gente tem que ter esse cuidado. Então, pessoal, como vimos nessa aula, né, o sistema silvopastoril, né, é um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Ele é um sistema de sustentabilidade, vai promover sustentabilidade, e é um sistema que traz muitos benefícios a todos os componentes do sistema, né? A pastagem, o componente arbóreo e também para os animais, a questão do bem-estar animal. Então é muito bom que a gente
implante, a gente trabalha com o sistema silvopastoril, né? Está crescendo cada vez mais no Brasil e é um sistema que traz grandes benefícios não só a todos esses componentes que eu falei, mas também ao produtor, à propriedade, né? E a todo o sistema agrário de forma geral. Então hoje a gente tem que incentivar, né? Claro que às vezes tem que ver cada caso é um caso e tudo, mas é um sistema que ele está trazendo grandes benefícios aí a todos os componentes do sistema, bem como ao produtor e à produção agrária de forma geral, tá certo? Então eu encontro vocês no outro assunto. Até a próxima aula, pessoal!